O Magno vai falar agora, em nome da Internet Sul, sobre o censo que eu comentei agora há pouco. 5 minutinhos, logo depois o Marcelo vai conduzir a apresentação sobre a Rede Telesul. Como eu falei anteriormente, o censo quer mostrar justamente isso, quer medir a capacidade dos provedores de acesso e suas redes, e seus clientes, e seus núcleos finais, para que a gente possa medir o tamanho. O Magno me prometeu 4 slides e 30 segundos, mas eu vou dar uns minuto e meio para ele, tá? Rapidamente ele só vai explicar qual é a nossa iniciativa que a gente quer colocar até o final do ano, para que fique claro para vocês o que nós vamos fazer. Nós não vamos invadir nem pegar informações fundamentais do negócio de vocês, mas nós queremos que vocês, primeiro, que se associem à Internet Sul e à Rede Telesul, e depois que forneçam essas informações básicas para que a gente possa medir o nosso tamanho. Magno. Ô pessoal, tudo bem? Direto ao assunto. O objetivo aqui não é falar do censo, é tentar mobilizar vocês, nos mobilizarmos a todos sobre a importância desse trabalho no qual nós estamos colocando, que esse trabalho, na verdade, não é da Internet Sul, é um trabalho de todos nós. Primeira informação, o porquê um censo. Por que eu vou estar envolvido com isso? Por que a Internet Sul e outras associações estão comprando essa ideia, né? Essa missão que parece gigante, mas com a ajuda de vocês pode ser bem simples. Primeira coisa, por que um censo? E esse censo não é para a Internet Sul, esse censo não é para a Rede Telesul, não é para a Anatel, não é para ninguém, censo é para nós, primeiro momento. Primeira informação, para ter representatividade, para que os nossos presidentes, nossos representantes possam usar essas informações claras, concisas, reais do mercado. O Wilson e o Tassir trouxeram informação do Eco. Por que será que os dois pegaram informação de lá? Porque é a única coisa que tem. E não é que eles usaram, eles adoram a Telecom. Não, é a única coisa que tem. E eu sei, e eles sabem, e vocês sabem, o quanto aquilo é amplo. Aquilo ali é o pouco que nós temos de acesso no mercado, é o que nos resta. E a gente sabe que aquilo não condiz com a realidade totalmente. É o mais próximo da realidade que a gente tem. Mas é muito distante daquilo que a gente precisa. Então, primeira coisa, informação para ter representatividade. Segunda coisa, mapeamento da parte relevante do mercado. A gente saber aquilo que nos interessa. Para isso, eu não vim aqui, o questionário é assim, tá? O questionário está sendo elaborado, nós estamos trabalhando nisso, queremos a ajuda de vocês, mas para buscar aquilo que é importante. Outra coisa, informação comparativa. O grande presente do censo é o resultado. É vocês que vão participar do censo, é a minha empresa que vai participar do censo, tem informação comparativa. Poder pegar os indicadores do negócio de vocês e comparar com o mercado. Comparar o que eu tenho agrupado por regiões, eu saber como é que o meu negócio está andando. Eu poder saber para que lado as coisas estão andando. E fazer análises. Vocês mesmos vão fazer análise do negócio de vocês e comparar tendência e cenário de mercado. Então, a importância do censo é para isso. Ela serve a muitos, né? Serve aos nossos representantes, serve para a nossa empresa. Alguns critérios para o censo que a Internet Sul está buscando trabalhar quando for executar esse censo, que é um questionário relevante e profundo. Não esperem um questionário de 3, 4, 5 perguntinhas, que isso não serve, isso não nos ajuda, não ajuda vocês. Então, primeiro objetivo, um questionário relevante, que diga e que pergunte e que nos responda aquilo que a gente quer saber. E profundo. Então, preparem o censo quando vocês receberem. O objetivo daqui é mobilizar vocês, nos mobilizarmos, para que vocês possam tirar uns 10, 15 minutos na frente do computador, longe de tudo, de todos, para responder o mais fiel possível. Outra coisa que nós vamos buscar na execução é o anonimato das respostas. Mas o real anonimato. Mas o Luciano vai saber quem respondeu mais. Não, ninguém vai saber. Como nós vamos fazer isso? Tem vários métodos, tem tecnologia, pode contratar uma empresa terceirizada para executar isso. Nós vamos verificar o melhor formato, mas o nosso compromisso é o anonimato total nas respostas. Ninguém de interesse vai ter acesso a quem respondeu o quê, de forma alguma. Como nós vamos fazer isso? Estamos estudando, se vocês tiverem sugestões para nos ajudar, mas de fato, o censo vai ser executado com o anonimato. Única coisa que nós queremos saber quanto entidade é quem respondeu e quem não respondeu. Somente isso. Para quê? Para poder entregar o resultado, a massa de dados consolidada para quem respondeu. O presente é para quem respondeu.
Tá? Fatores críticos para o sucesso do censo: o entendimento e da real importância. Espero que eu possa estar conseguindo fazer isso agora. Participação de todos os associados, né? Nós vamos cobrar um a um que responda. Então, se entenderem que nós estamos sendo chatos, pelo menos eu estou vindo aqui me explicar antes do processo para que vocês possam contribuir, né? E as respostas mais sinceras possíveis. Não adianta a gente ter resposta uma mentira ou aquilo que eu quero fazer daqui a 2, 3 anos. Nós queremos as informações de hoje para que nós possamos projetar o amanhã, a empresa de vocês possa projetar o amanhã. Então, por aqui o censo. Informação é um ativo fundamental nos nossos negócios. Sem informação, difícil de a gente conseguir tomar decisão. Aproveitei a deixa, eu ia fazer isso em outro momento, mas o Wilson trouxe muita informação, o Itacir trouxe muita informação. As informações que eles trouxeram, aqueles que eles puderam, aqueles que eles têm acesso, aqueles que nós todos temos acesso. E a gente sabe o quanto falta nós temos informação mais precisa para que a gente possa tomar decisão no nosso negócio e os nossos representantes possam brigar por nós em outras esferas. Obrigado a todos. Acho que cumprimos o objetivo. Deu certo o tempo? Obrigado. Passou um pouquinho, mas a gente te perdoa. A informação é muito relevante. Senhores, continuando o nosso evento aqui, nós teremos agora o Marcelo, que vai conduzir aí uma apresentação, né, Marcelo? É só até as 2h30 da tarde, né? Então estamos tranquilos, que vai ser uma coisa muito rápida e muito tranquila. Marcelo Siena, para quem ainda não o conhece, né? Eu acho difícil, mas é o presidente da Rede Telesul e também é o nosso representante no Conselho da Anatel, não é, Marcelo? Tá? Então, o Marcelo é responsável por todas as demandas, todos os pleitos, todas as choradeiras do setor. Nós precisamos trazer propostas ao Marcelo, não reclamações, não choradeira, não ficar catando os caquinhos no chão. Nós precisamos dizer para o Marcelo e para o Fábio, para o Fabiano, para todos os presidentes, o que nós queremos para crescer. Então, nós precisamos, como mercado, como setor, amadurecer. Nós precisamos entender o nosso negócio, que a partir de amanhã, cada um que veio aqui possa olhar para dentro do seu negócio e dizer: o que eu preciso? Eu preciso um poste mais barato, eu preciso uma frequência específica, eu preciso trabalhar com outras faixas, o que eu preciso? E o Marcelo, então, vai elaborar uma pauta junto com o Fábio, junto com o Fabiano, junto com o Maia, junto com o Percival, junto com os outros presidentes das associações e vai levar na Anatel, vai levar no Ministro das Comunicações os nossos pleitos e as nossas demandas. Nós não estamos aqui, enquanto associações, para choramingar. Nós estamos aqui para propor. Nós precisamos chegar para o ministro. Imagine um político que não entende nada de rádio, não entende nada de frequência, não entende nada de fibra, mal sabe o que é um conector RJ45 e a gente chega dizendo que o fulano, que o Beltrano está engatando cabo no nosso, está arrancando. Não é isso. Nós não precisamos disso, ele não precisa disso. Ele precisa receber um projeto, um layout, uma proposta pronta do que nós queremos. É nesse sentido que o Marcelo vai conduzir agora as suas ideias aí. Marcelo, fica à vontade aí nos próximos minutos, aí são todos teus. Muito obrigado pela participação, pelo apoio da Rede Telesul mais uma vez. Obrigado, Luciano. Você falou tanto aí que eu fiquei até meio assim, já aumentou a responsabilidade, né? Mas eu não vou estragar o almoço de ninguém, eu vou tentar aqui compilar algumas ideias, porque o objetivo de uma expedição é a gente buscar conhecer novas coisas, e como esse universo é muito grande, eu tentei trazer duas coisas que parecem até não combinar, né? Como é que eu posso mexer com regulação e ainda assim trabalhar competitividade? Mas o objetivo dessa fala é só dar a vocês conhecimento daquilo que a gente tem enxergado dentro do seio da agência, porque estando lá, e aí eu preciso, com a maior modéstia do mundo, dividir com vocês que essa vitória é do conjunto, né? Eu estou presidente do Conselho Consultivo da Anatel pela segunda vez. A primeira vez já foi uma coisa bem interessante, no meio lá dos grandes. A gente conseguiu convencê-los de que um provedor do interior do estado do Paraná, dirigente de uma entidade, poderia, sim,
está conduzindo isso. E o meu mandato encerrou no mês de maio e eu fui reeleito. Essa conquista eu reputo muito ao trabalho que vocês têm me ajudado a fazer, porque a gente passou a ser respeitado e essa é mais uma prova disso. Mas falando do que tem rolado na Anatel, eu resumi aqui para vocês. Primeiro eu vou dizer aqui algumas coisas sobre regulação, eu preciso falar disso, não tem jeito, que nos dá uma pista, ou nos dá uma visão de como é que o ambiente regulatório tem se movimentado e quais serão os próximos passos. Aqui nós vamos tentar fazer um papel assim meio sabe aquelas revistas de fofoca, de novela, que ninguém lê, né? Quero ver ninguém lê, todo mundo lê, né? Quer saber qual é o próximo capítulo? É um pouquinho disso que eu quero fazer e depois vocês fiquem à vontade de fazer perguntas. A primeira coisa do ambiente regulatório que é assim marcante ou que merece destaque é que ele tem se aberto. Ele estou na frente de alguém aí, né? O mercado tem sido aberto, né? Os entes reguladores, dentro de todas as ações que têm sido desenvolvidas dentro da casa. Existe lá uma força muito grande no sentido de que o mercado precisa ser aberto. E isso também tem, talvez vocês não tenham esse feedback, mas a responsabilidade disso ter acontecido também é de vocês. Porque o Brasil experimenta uma coisa que não é muito comum mundo afora, que é a existência de mais de 3.000 operadores. Isso não é comum por aí. Em outros países, até os mais organizados, a gente vê poucas. Esse modelo de ter muitas operadoras distribuídas é quase que uma particularidade brasileira. E por conta disso, abrir o mercado é uma premissa de tudo que a agência está fazendo. Então, lá existe uma palavra de ordem que é: temos que abrir para que todo mundo participe, que haja competição nesse mercado, né? De verdade. Outro item que tem sido pauta de todas as ações da agência, que ele é natural, é que à medida que você vai ampliando o setor e que ele vai se abrindo, existe um aumento no controle. Quem aqui de vocês, pode levantar a mão por gentileza, tem acesso ou convive com o CICE da Anatel? Ou conhece o CICE, ou já deu uma voltinha no CICE? Então vocês têm percebido o quanto ele tem ficado mais chato a cada época, né? Antes a periodicidade dele era uma, hoje ele já é quase que diário, né? Ele é mensal, mas daqui a pouco vai ser diário e aumentou o número de informações, as informações saíram do âmbito do serviço, começaram a entrar na rede, ele tem crescido. E isso nos leva a enxergar que naturalmente é um aumento do controle. E antes que vocês comecem a pensar assim, puxa, está ficando difícil, ter muito controle é ruim, não necessariamente, porque o controle ele acaba ajudando na questão da competição. E nós temos um exemplo bem claro dessa vantagem de ter algum controle, que foi o que aconteceu com as operadoras móveis. Eu acho que ninguém aqui ficou feliz, né? Eles são operadoras parceiras, igual a gente. Todo mundo ficou triste junto com eles, não ficaram? Quando cortaram as operadoras de vender aí. Ninguém respondeu. Eu confesso que eu curti um pouquinho, mas foi bem pouquinho só. Mas isso foi já um resultado dessa questão do controle. No ano passado, não sei se todos têm conhecimento, mas dentro da casa tramitou um regimento de controle de qualidade, né, que chama-se PGMQ, e esse PGMQ ele tinha várias fases, e em algum momento ele alcançou, primeira fase, né, as operadoras de celular. E esse aumento de controle, elas começaram a ter mais coisa para informar. Se o CICE nosso é chato delas, eu garanto para vocês que é um pouco pior. Elas precisam dar essas informações de disponibilidade de rede, completamente de chamada, etc., por base. E esse aumento do controle, que foi suportado por esse regulamento que a gente ajudou, inclusive, a tramitar dentro da casa e aprová-lo, deu condição para que a superintendência da Anatel pudesse chegar nesse extremo de mandar uma medida cautelar para suspender as vendas, porque tem problema de qualidade. Isso, para quem estiver trabalhando direitinho, é legal. Mas para quem não tiver, pode ser um parâmetro que ajuda a ajustar alguns detalhes aí em relação à competição. Então, aumento de controle, isso é uma outra tendência. Nós vamos crescendo, aumenta mais o controle sobre a nossa vida. Outro fato inerente ao mercado, ao ambiente regulatório que nós estamos vivendo, é a existência de múltiplas licenças. Aqui os que nos precederam, o Wilson e o Itacir, já são mais experientes.
Nós também temos uma boa estrada aí de provimento, que começou em 96. Lá atrás, o nosso sonho de consumo, em algum momento, foi tirar uma SLP. Depois surgiu o SM. Pô, quando eu tiver um SM, eu vou ser outra empresa. E hoje, nós temos vários aí colegas que têm SCM, têm STFC, alguns já tiraram o SEAC, e outros estão pensando até em lançar satélite, enfim. Nós estamos vivendo num ambiente de múltiplas licenças, a gente vai ter que conviver com muitas. E cada uma dessas licenças vem carregada de obrigações, de trabalho, né, de controles, de gerências, e elas não se combinam entre si. Muitas coisas que quem tem aqui mais de uma licença sabe disso, né? Aquilo que você faz ou que você gera de trabalho em cima de uma STFC tem pouca relação com aquilo que você vai fazer no SCM. Então tem muita coisa até repetida em relação a redes, enfim. Mas estamos convivendo num ambiente de múltiplas licenças. Esse é um outro item importante do ambiente regulatório. Existe uma proposta dentro da Anatel acontecendo, que é a criação de uma licença única para quem quisesse, né? Onde os operadores poderiam dizer, olha, eu vou trabalhar com tudo, quero tirar uma licença única. E essa proposta começou a andar um pouquinho, mas ela foi mal interpretada pelo mercado e quase que mataram o Jarbas, que foi o conselheiro que propôs isso. Mas é uma tendência, isso complica um pouco o cenário. Quando você começa a conviver com muitas licenças, isso vai dando mais trabalho para você poder conviver no ambiente regulatório, né? Quase que a gente precisa ter um departamento hoje já nas empresas só para tratar das questões regulatórias. Outro item que faz parte do ambiente regulatório, que também é novidade, é que nós começamos a conviver com mais agências. Conviver com a Anatel ficou pouco, nós estamos ficando muito chique, nós estamos convivendo já com a Ancine. E aqui quem está pensando em TV, em olhando para esse lado, tem um regulamento, uma parte do serviço que a gente vai prestar é regulada pela Ancine. A parte que extrapola a rede, né, do conteúdo em diante, quem está fazendo o regulamento é a Ancine. Então, eu nunca tinha nem olhado para a Ancine. E me vi participando de reuniões, em consultas públicas, audiências públicas, lidando com eles sobre o nosso negócio. Assim como também não tem mais jeito da gente não conviver com a ANEEL. Ou eu imagino que todo mundo aqui tem, cada um na sua proporção, alguma dificuldade com o compartilhamento de infraestrutura de postes, não é? Ou só lá no Paraná que tem problema? Tem, né? O poste está muito barato, a gente quer pagar mais, os caras não aceitam, enfim. Existem problemas. Então a gente precisou começar também a interagir com a ANEEL. Então hoje a nossa vida não está mais ligada só à Anatel, o ambiente regulatório se expandiu. E em alguns lugares, né, como por exemplo Porto Alegre, que tem uma atuação do pessoal da ambiental um pouco mais severa, daqui a pouco nós vamos ter que conviver com a Anvisa e outras coisas aí para poder ser provedor. Mas essa é uma tendência, a gente está convivendo com mais agências, e isso também complica um pouco mais o cenário para a gente. Poxa, só está dando notícia ruim, né? Só tem coisa triste, mas tem coisa boa também, que a primeira parte é assim mesmo. Interação multiagência é outra presença do ambiente regulatório. Outro item interessante, que começa a ficar bom, é que nós também temos percebido que dentro de toda a cadeia aí, né, de sucessão do ambiente regulatório, cada vez mais as reguladoras têm se distanciado da tecnologia. Não tem mais muita importância a tecnologia, até porque regular tecnologia é muito complexo, que é o que a Anatel especificamente fez até hoje. Nós temos um regulamento de SCM que regula a tecnologia. Lá fala que você pode usar a fibra, que você pode usar o rádio, que você pode usar isso ou aquilo, e assim por diante nas outras licenças. Mas o SEAC já inaugura uma nova fase. O SEAC não trata tecnologia. Quem obtém a licença do SEAC pode usar qualquer tecnologia existente, qualquer uma. Se inventarem um jeito de transmitir TV por sinal de fumaça, eu até vi uma reportagem esses dias que estavam projetando a TV numa bolha de sabão lá no Japão, vai poder usar no SEAC, qualquer que seja. Então essa é uma outra tendência que nos dá uma pista de que talvez essas questões tecnológicas precisem ser colocadas num segundo plano quando a gente for pensar em negócio. E as agências, de um modo geral, já estão pensando assim também. Só uma parte que eu preciso fazer sobre isso, que essa aqui não é muito boa. Quando a gente
discutiu e transitou dentro das entidades sobre o novo regulamento de GSM, todo mundo aí deve ter ouvido falar, pelo menos, se não participou, da questão da qualidade de banda larga e que os provedores ficaram excluídos por causa de um número lá de 50 mil. Vocês já ouviram isso ou não? Então, os provedores hoje não, quando esse novo regulamento entrar em vigor, que ainda não está, nós vamos ter um refresco, né, de que as operações menores do que 50 mil clientes, usuários, não vão estar sujeitas aos controles de qualidade num primeiro momento, mas é só um refresco. Daqui a pouco a gente vai estar debaixo disso também. Eu fiz essa parte para dizer para vocês que no SEAC isso já é assim, tá? Quem começar no SEAC, não sei quantos de vocês já estão ou estarão, já nasce com obrigações de qualidade desde o primeiro cliente. Não tem chazinho não, é para valer. Então isso tem sido uma tendência, até porque também o próprio usuário, o próprio cliente já não aceita mais discutir essas questões de qualidade, né? Não é só mais por obrigação que nós vamos ter que ter qualidade. O cliente já não quer mais uma internet mais ou menos, ele quer uma que funcione direitinho. Então, mas voltando ao tópico, cada vez menos se fala de tecnologia dentro das agências, fala-se mais de serviços e não de tecnologia. Então, dentro disso também existe uma outra mudança significativa, que as agências, e a Anatel é a primeira a fazer isso, ela aprovou agora, nos últimos 2 meses, um novo regimento interno da casa, que mudou a estrutura inteira da casa, na questão dos superintendentes para baixo, reorganizando a agência, não mais por serviço, mas por competência. Então, hoje nós temos lá uma superintendente de serviço privado, uma de serviço público, uma de serviço móvel e assim por diante. Agora, a casa está sendo reorganizada por competência. Então, nós temos lá porque hoje, quando você tem, por exemplo, o STFC, quem aqui já opera, trata com 3 superintendências diferentes, em função do serviço que é prestado. E essa mudança na casa pode parecer sutil, mas é muito complicado você, quando vai prestar um serviço, ter que conversar com gente que não entende do seu negócio. E quando a Anatel começa a se reorganizar para trabalhar de uma forma diferente, isso acaba sendo mais produtivo para a gente lá na ponta. Então, é uma mudança também que a gente enxerga no ambiente regulatório bastante expressiva. Acabou a parte do regulatório, eu só queria mesmo brifar vocês do que está acontecendo, fico à disposição para perguntas. Mas o que eu quero falar mesmo hoje é do cenário competitivo, que é possível sim a gente competir. A gente viu aqui belíssimas informações trazidas pelo Wilson, pelo Itacir, sobre competição, mercado, sobrevivência, e uma série de coisas bacanas, e eu queria reforçar alguns pontos, que é o seguinte. Primeiro, o mercado, oficialmente falando, que os números oficiais que a gente encontra na base da Anatel, nos mostra que o mercado de banda larga tem crescido 23%. Essa é a taxa de crescimento. Tem épocas que é um pouco maior, menor, mas em média, na banda larga fixa, tá? Ela cresce a um ritmo de 23%. Então, a primeira colocação que eu já quero fazer é a seguinte: se você lá na tua cidade não tiver com essa taxa de crescimento no mínimo igual, se você tiver igual, você só está acompanhando o mercado, você não fez nada de diferente, porque o mercado já está crescendo 23%. Se você estiver crescendo mais, você está no caminho certo, mas se você estiver crescendo menos, começa a repensar o teu negócio, tem alguma coisa errada, porque esse aqui é o número da média nacional de crescimento, tá? O cara na pior cidade, na melhor cidade, em média cresceram isso. Então nós precisamos ter essa primeira medida, né? Eu sei que está todo mundo aí fazendo cálculo de cabeça e chegou à conclusão de que dobrou, triplicou, cresceu pra caramba, isso é bom, mas tem gente que não está crescendo 23%. Isso é um sinal importante de que precisa rever a questão do posicionamento em relação ao mercado. Um outro item que também me chama a atenção, que assim, eu extraí poucos dados aqui para dividir com vocês, que são dados mais emblemáticos. É que se fala muito da classe C, né? A gente escuta um monte de coisa sobre a classe C, o que é isso e aquilo, mas o que eu queria dizer para vocês de uma forma bem simples é o seguinte: a classe C é a nova classe média brasileira. O que significa? Que a maioria dos brasileiros está dentro da classe C. Imagina lá uma curva, né, tem uma média, a maioria dos brasileiros se enquadra aqui, ou seja, a maior parte da população brasileira é da classe C. Ponto. E a classe C, na pesquisa TIC Domicílios 2011, que eu não sei se todo mundo aqui já olhou, feita pelo Comitê Gestor de Internet,
Se vocês quiserem, depois procurem no Google TIC Domicílios. É uma pesquisa feita pelo comitê gestor que não se limitou aos dados oficiais. Eles contrataram empresas de pesquisa que saíram ligando, visitando e fazendo uma pesquisa mais apurada. E o TIC Domicílios alcançou 25 mil. Essa amostragem foi feita tomando como base 25 mil domicílios. Dá uma amostragem bacana aí que nos dá um norte a respeito do que está acontecendo. E lá, desses domicílios brasileiros, que são aproximadamente 65 milhões de domicílios no Brasil, 65% desses domicílios da classe C, tá? Não estou nem falando das outras classes, só da classe C, que é a classe que tem poder de fogo aí para comprar e consumir, não tem acesso à internet. Parece um absurdo, né? Mas é isso mesmo. Aí você pode falar assim, mas aqui no Sul é diferente, não é a mesma coisa. Aqui no Sul é 62%, o número, quem estiver acompanhando na internet pode abrir a pesquisa e ver lá. No Sul, você pode até pensar, essa média é por causa do Nordeste. Não é não, aqui no Sul tem 62% dos lares que não têm acesso à internet. Se você se aprofunda nessa pesquisa e vê lá os motivos pelos quais o cara não tem computador, o que vocês acham que é o primeiro motivo? Não deve ter provedor, né? Essa é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não tem acesso, porque não existe um provedor que atende aquela região, aquela área, falta de oferta. Ou então, preço. Não é nada disso, gente. O motivo número 1, que responde por 57% das pessoas que não têm internet em casa, é porque não dominam o assunto. Só isso. Não sabem como usar, não se sentem à vontade com a internet. Olha só que coisa interessante, né? Será que você já não dá uma pista para a gente de como é que a gente podia alcançar novos clientes? Está lá no TIC Domicílios, não é invenção minha, não. Podem acessar e se aprofundar. Então, isso aqui me dá uma dica, né? Nos dá uma dica de que tem muita coisa para fazer. Nós temos, no mínimo, aí, tirando uma continha baixa, uns 20 milhões de domicílios que alguém vai atender a internet deles. A pergunta é, será um de nós aqui dessa sala ou vai ser uma empresa que de fato é nosso concorrente? Mas seguindo aqui no cenário competitivo, que eu quero aguçá-los a repensar algumas coisas, um outro item que foi apontado por essas pesquisas é que o consumo de banda praticamente dobra a cada ano. E aí, se vocês olharem para as bases de vocês, vocês vão identificar isso também. O cara que estava satisfeito com 1 mega lá em 2010, ele não deve ter fechado 2011 satisfeito com 1 mega, você já deve ter dado 2 mega para ele, provavelmente pelo mesmo preço. Estou dando só um exemplo de ordem de grandeza, mas aí tem N planos aí. Mas dobra todo ano. Agora, cada vez tem mais coisa na internet, né? O cara já consegue ver mais vídeos, já tem mais disponibilidade de coisas, enfim. O mundo está indo lá para dentro da internet e as pessoas têm consumido mais. E aí esse consumo crescente que eu coloquei aqui 2x, que dobra a cada ano, cria um efeito na gente chamado mais por menos, não é isso? Todo mundo sente lá no dia a dia da operação de vocês essa pressão, que você precisa entregar mais por menos. Os nossos clientes ficam falando assim, mas eu queria mais e também queria pagar menos, não é essa pressão? Então essa pressão do mais por menos é algo que precisa estar na nossa cabeça, a gente precisa estar pensando negócios, olhando para isso. O mais por menos ele é quase um imperativo quando se fala de serviço de internet. O outro item do cenário competitivo que me chama a atenção é que o hardware já não é mais problema, tão problema quanto foi, né? Hoje qualquer um tem acesso a isso, né? Quem aqui teve já a oportunidade de assistir o Zorra Total, viu lá que aquela doméstica que fica andando de metrô, tem um tablet, né? E às vezes o pessoal fica tirando sarro nela, vende esse tablet aí para você ter dinheiro, né? Ela brinca assim, não, mas eu preciso ser incluída digitalmente, eu tenho que estar ligado nas coisas, eu preciso estar no Facebook, eu preciso não sei o quê. Então o hardware está ficando barato mesmo, ele foi para o celular, computador hoje já não é mais problema, você compra parcelado, enfim. Isso já não é mais um item tão difícil, né, quanto foi no passado. E por fim, um outro efeito do cenário competitivo que eu destaco bastante, é um efeito que a gente mesmo ajudou a criar, que é o efeito todo o tempo versus o tempo todo. Eu vou explicar para não complicar aqui, que é o seguinte. Quando a gente começou a vender internet, eu me lembro disso, quando a gente começou a fazer os primeiros circuitos dedicados lá em 99, a gente falava assim, olha, você pode usar a nossa internet porque ela não precisa de linha telefônica,
e é 24/7. Você usa a hora que você quiser. A gente não fala isso? Ou falava isso? Aí o cara, pô, legal. Aí só que ele mudou, ele não usa a hora que ele quiser, ele quer usar toda hora. E tem uma diferença nisso. A gente falava assim, olha, a hora que você quiser, você está à noite em casa, você pode usar. De tarde, de madrugada, você pode usar. Isso virou uma coisa diferente, porque agora ele quer usar o tempo todo. Ele não aceita mais a internet dar uma paradinha às 3 da manhã. Ele não aceita mais ele deixar lá o negócio dele baixando música e filme, ele chegar de noite em casa e foi interrompido. Ele precisa da internet, ele quer a internet o tempo todo, que não é a mesma coisa. Todo tempo é uma coisa, o tempo todo exige da gente qualidade, gerência de rede, investir nas coisas certas, trabalhar bem a nossa estrutura para que ela funcione o tempo todo. E esse aqui talvez seja um desafio que vai, talvez aqui aquela pergunta que insistiram bastante no Itacir, né? Como é que foi que... Tem alguma coisa a ver com isso. Quando você começa a ser exigido a ter mais qualidade, a mais disponibilidade, você é empurrado para um outro nível, naturalmente. E esse outro nível vai exigindo de você uma nova maneira de pensar o teu negócio. Então, esse aqui é um outro item que eu destaco. Todo o tempo versus o tempo todo, que não são a mesma coisa. E nós vivemos esse efeito, uma pressão danada. Se você parou às 1 da manhã para trocar uma porta lá, o cara já tem alguém que já viu e já se incomodou e vai te ligar e vai te cobrar isso. Bom, diante disso tudo, quais são então os nossos desafios? Esse aqui é o meu último slide, tá? Estou acabando já, viu, Luciano? Já estourei um pouquinho o horário aqui. Os desafios que eu compilei aqui, que resume bastante daquilo que foi falado até hoje, e também tem uma carga muito grande do que eu tenho visto andando por aí, em todas as associações, os eventos, dentro da Anatel. Eu quero dar uma notícia boa para vocês, tá? Quando eu cheguei lá em Brasília em 2010, eu recebia todo dia a mesma pergunta: mas existe provedor ainda? Mas tem isso ainda? O pessoal achava que, né, não existia. Nossa, eu achei que não tinha mais, já tinha acabado isso. Então o pessoal já sabe lá em Brasília que existe provedor, tá? Essa é uma boa notícia. Mas quais são os desafios, os 3 desafios que eu vejo maiores que a gente precisa exercitar nesse dia aqui, nessa expedição em Chapecó? O primeiro deles é que nós precisamos pensar o negócio e não mais pensar no negócio. Puta, agora deu um nó na minha cabeça. O que é isso? Pensar no negócio é aquela nossa maneira técnica de ser, que a gente gasta um tempão lá configurando máquina, olhando as coisas, com a mão na massa. Isso dá um prazer danado, né? A gente, quando vê lá o gráfico subindo, quando vê o cliente sendo atendido. Isso é pensar no negócio. Você está dentro dele, olhando as coisas que acontecem nele. Quando você vê lá um enlace, né? Eu lembro assim que os primeiros enlaces que a gente fazia de longa distância, o rádio licenciado, era uma coisa assim, um êxtase, né? Dava um prazer danado. Tudo isso é bom, mas isso tudo é pensar no negócio. Pensar o negócio é diferente. Pensar o negócio é sair um pouco desse dia a dia do techniquez e começar a fazer plano mesmo, que é isso que a gente escutou agora um pouco aqui dos outros colegas que nos antecederam. É você pensar assim: como é que eu vou para aquela cidade? Como é que eu vou entrar com serviço de maior velocidade? Como é que eu vou isso e aquilo? É parar de pôr a mão na massa um pouco e deixar esse monte de fornecedores bons que a gente tem aí. Nós temos hoje, viu, gente, o mercado de ISP tem, assim, a indústria, né, de ISP tem muitos bons fornecedores que podem resolver todos os problemas para a gente. E começar a pensar mais no negócio, fazer plano mesmo. Onde é que eu quero estar ano que vem? O que eu tenho que fazer? E etc, etc. Porque a gente escuta muito, eu tenho visto bastante isso andando pelo Brasil afora, essa valorização do local, né? Fala assim: não, eu sou provedor local, eu sou daqui, tarará, e não sei o quê. Mas aí você vai lá na cidade, o cara não participa do Rotary, não vai no clube, não conhece o prefeito, não faz negócio, não pensa o negócio. Ele fica enfiado ali no provedor dele, mexendo nas coisas, e esquece que ele precisa fazer isso, valorizar-se como local também. Isso é algo que tem faltado um pouco, eu tenho visto. Tomara que eu tenha visto só em outros estados, por aí, quando eu andei. Mas teve alguns, inclusive, que chegaram assim: eu estava um dia num evento, eu não me lembro aonde, um cara falou assim: mas o meu prefeito lá, não sei o quê. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, você quer que eu vou lá com você? Eu vou. Eu vou lá, vou dar uma carteirada nele, que eu sou presidente do Conselho da Anatel, ele vai atender a gente. Vamos tentar? Vamos.
Daí ligamos lá para o cara, minha secretária ligou, e aí o prefeito atende, né? Fala, o presidente do conselho da Anatel quer marcar uma audiência com o senhor. Beleza. Fui lá com o cara, isso é no interior do estado, não é aqui, nem no Paraná, é em outro estado. E quando a gente chegou lá para visitar, e o cara era um provedor até razoável, não era pequeno. Quase que eu tive que apresentar um para o outro. Quase. O prefeito não reconhecia o cara da cidade como uma empresa que tenha domínio, né, sobre o negócio de internet. Então a gente precisa investir nisso. Isso é pensar o negócio. Você tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo na tua região. Você precisa estar se antecipando aos movimentos, né? Porque eu vou dar um outro exemplo de ordem prática. Quantos de vocês já teve a oportunidade de aproveitar esse momento, que é um momento bacana, para entender as propostas de cidade digital dos candidatos a prefeito? Quantos? Esses caras estão pensando nas besteiras que vão fazer ano que vem. E muitos vão fazer besteira, tá? Muitos. Só que não tem ninguém de nós lá falando diferente para eles. Hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, eu recebi a ligação de um cara que é assessor de uma candidata a prefeito. Ele falou assim, olha, eu arrumei teu telefone e tal, estou te ligando porque é o seguinte, você pode me ajudar aqui, porque a candidata vai falar que ela vai dar internet grátis para toda a cidade, uma cidade de 400 mil habitantes, para a cidade inteira. Eu falei, olha, cara, é o seguinte, eu até posso te ajudar com o maior prazer, eu estou aqui para isso, eu ajudo mesmo. Mas você já fez a conta, quanto custa dar internet para 400 mil pessoas? Não, a gente fez a conta que vai dar uns R$5 por pessoa. Eu falei, olha, R$5 por pessoa, você desculpa, mas não paga nem o boleto. Se você fosse cobrar, né? Você não vai cobrar, você está por fora, cara, você precisa se aprofundar nisso. Aí comecei a encher a cabeça dele de coisa. Falei, preciso falar com você então. Você pode vir aqui tal dia? Ele falou, eu vou, claro. Mas isso é um trabalho que nós temos que fazer. Se a gente acredita no valor do local, quem vai fazer isso é a gente. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Se você não começar a ter expediente na cidade, as pessoas te reconhecerem como uma empresa que leva a tecnologia, e muitos de nós, a maioria de nós faz isso. Tem empresas que eu vou visitar que eu fico de queixo caído de ver como os caras, como os provedores iguais a nós, fizeram um trabalho bem feito. Investiram, se organizaram, arrumaram, mas ninguém sabe, só faltou contar para os outros. Ninguém sabe. Fez um belo trabalho, mas ninguém sabe. Então, esse é um desafio, parar de pensar no negócio e começar a pensar o negócio. Sair um pouquinho da caixinha aí e entender o movimento, participar das associações, participar das reuniões, enfim, pensar o negócio. Outro desafio, que esse aqui é um desafio mais de ordem prática, é como é que a gente vai fazer para acompanhar os desejos do usuário, que cada vez tem ficado mais impossível isso, né? E aqui eu só quero fazer um parênteses, que é o seguinte, que talvez você já tenha ouvido isso, mas eu preciso reforçar. Nós não temos clientes, nós temos usuários, isso é diferente, não é a mesma coisa. Cliente tem os outros, nós temos usuário. O usuário não chama usuário por acaso. Eu vou fazer aqui um pequeno paralelo. Já viram como é que é atender as demandas de um usuário de droga? Ele toma uma porçãozinha, né? Faz um barato, ele acha legal, tal, mas a próxima tem que ser maior. Depois ele precisa de uma droga mais forte. E aí, quando ele viciou, cara, você precisa atender essa demanda. Então, nós não temos clientes, não se esqueçam disso, nós temos usuário. O usuário, por natureza, não dá para você fazer sempre o barato da cabeça dele. Você precisa estar aprendendo a conviver com isso, né? De acompanhar esse desejo que eles têm, que é um desejo que quase não tem fim. Esse é um desafio. Tem muitos provedores que já entenderam isso, estão pensando dessa forma, identificou essa maneira de pensar e de agir e tem trabalhado nessa demanda, né? Até porque também tem uma outra coisa bacana que a gente tem percebido nas viagens, que a maioria dos provedores, apesar de a gente falar que tem as concorrências, ainda estão em berço esplêndido. Estão ainda lá na sua cidadezinha, brigando com o cara lá do outro SP e tal. Ainda não sentiram, a maioria, tá? Ainda não sentiram uma concorrência predatória para valer, que é quando entra NET e GVT ao mesmo tempo numa cidade. Aí vocês vão entender o que é concorrência para valer mesmo. O cara, assim, eles vêm de rodo, não vêm para tomar um clientezinho seu e um do outro, igual a gente faz entre nós. Eles vêm passando rodo assim, ó, sabe, quando parecendo o caminhão da felicidade, é assim que eles fazem. Uma empresa, só para citar aqui, porque eu admiro muito a questão mercadológica que a GVT sabe trabalhar. Eu disputo com eles na faca, se for preciso, mas eu admiro as coisas boas que eles fazem. A GVT
é uma empresa tão querida, ela conseguiu trabalhar tão bem essa questão de desejo do usuário, que existe hoje 83 cidades do Brasil que fizeram abaixo assinado para levar GVT para lá, cara. Pessoas que foram lá e... Vocês já imaginaram o que é isso? Como é que uma empresa chega numa cidade com abaixo assinado, dá uma população inteira lá pedindo para eles chegarem? Os caras já chegam de salto alto, já chegam dominando. E aí, nós termos 16 anos de praia, ou 15 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, às vezes acaba não sendo tão bom, porque já enjoaram da gente. E o efeito novidade, ele é implacável. Quando o efeito novidade nos alcança, ele acaba machucando mesmo. Às vezes o teu serviço é melhor, você faz um trabalho bem mais elaborado, mas a novidade, né, que começa aquela frase que me irrita, que é quer ser feliz, vem ser feliz, putz, isso me dói, eu não posso ver essa propaganda, me machuca, mas colou na cabeça do usuário. Hoje eles criaram essa identidade de quem tem GVT é feliz. Eu estou falando de uma só, tá? Não é a única não, existem outras, mas eles são de verdade um concorrente que dá trabalho. Esse é o segundo. O último desafio é uma pergunta que já foi feita aqui nos anteriores, né, que tem a ver com o negócio das entidades, que é o seguinte: é melhor eu andar sozinho, eu ficar lá fazendo as minhas coisas, descobrir, né, os meus segredos, né? Tem provedor que gosta, olha, eu achei um jeito de fazer não sei o que, cara, olha, eu escuto bastante isso por aí. Ou é melhor a gente fazer as coisas juntos? O que será que é melhor? Será que é melhor? Faz sentido eu deixar minha empresa um dia, vir aqui para um evento? Faz sentido eu me associar numa das entidades? Ou eu vou continuar fazendo as coisas sozinho? É melhor? Como essa resposta é uma resposta, talvez precise trabalhar o nosso subconsciente, eu vou passar um videozinho aqui que eu recebi do Fabiano esses dias, e que explica a minha visão sobre essa pergunta. É um vídeo de 1 minuto, e aí eu já encerro. Vai ter áudio, não sei se está no jeito aí, já está, né? Então, segue o vídeo. Conhece?
Obrigado, Marcelo. Espera aí, tem a último slide. Tem mais um slide. Vou aguentar mais um segundo aqui. Vamos lá. E aí, então, eu termino com um pensamento que é meu, que diz o seguinte, que eu falo muito lá na Rede Telesul, que ser pequeno não é defeito. Ninguém pode ser chamado de defeituoso porque é pequeno. Agora, andar sozinho é defeito. Tomar a decisão de andar sozinho, minha visão, considero ser um defeito. Muito obrigado, tenha um bom evento e estou à disposição. Vamos liberar uma perguntinha aí, declaração. Ale, me ajuda mais uma vez aí. Levanta a mão aí. Quem quiser fazer alguma manifestação sobre o que o Marcelo falou. Estou meio parado aí também, o pessoal pode participar por aqui. Eu poderia ter interrompido o Marcelo aí, não o fiz porque ninguém perguntou nada. Ou estava muito chato, ou todo mundo entendeu tudo, né? Ou entendeu tudo. Marcelo, o que você está falando no Conselho Consultivo da Anatel com relação a SVA, SM, no caso SVA sobre norma 4, o artigo 61 da LGT, enfim, e o que isso... E o que tem por trás disso e o que pode vir a nos prejudicar e quais são teus conselhos? Excelente pergunta. Nós temos um trabalho articulado pelo CONAPSE no ano passado, maravilhoso, sobre a norma 4. A norma 4 é o único regulamento que existe no Brasil que separa o SVA do SM, que no meu entendimento precisa ser mantido porque à medida que a gente vai crescendo, sai do simples e outras coisas mais, deixar tudo como SM pode ser perigoso. E não só por causa da questão tributária, que até há controvérsia sobre isso, mas também pela questão regulatória. Porque quando você coloca tudo no mesmo saco, tudo virou telecom, daqui a pouco nós vamos ter regulamento falando de DNS, falando de página, de e-mail, mexendo numa área que não deve ser mexida. Então, a manutenção da norma 4, como ela está, que ela foi muito bem feita, lá em 95, é fundamental. Então, nós fizemos, uma das vantagens, das prerrogativas de ser o presidente do conselho é que você que faz a pauta. Eu não preciso nem dizer para vocês que a pauta está dominada por assuntos do nosso interesse. E nós temos no ano passado um movimento que levou todas as entidades, o governo inteiro, os concorrentes, né, os representantes das grandes, e fizemos um debate lá no Conselho Consultivo muito legal, que, ao meu ver, deu uma boa pacificada nesse assunto. Bem entendido, né, eu tenho recebido esse feedback do governo de que a norma 4 vai ser atualizada, mas não vai se alterar os conceitos. Vai continuar havendo essa diferença entre SM e SVA. Mas aí o Fabiano perguntou o que nós podemos fazer, né? Além de tudo isso que já temos feito nas entidades, pensar se não seria interessante lá no negócio começar a trabalhar de forma separada essas coisas. Porque muitos provedores também, por comodidade ou por facilidade, acabam lançando tudo como SM, né? E vai dando sustentação a essa tese que existe de algumas correntes, que talvez não sejam as melhores, que diz que tudo é telecom. Se a gente ajudar dizendo que não, não é, e lá na minha nota está separado. Uma coisa é SVA, que é o serviço que eu presto, que não tem nada a ver com telecom, de e-mail, que é o usuário e senha, que é o suporte técnico, enfim. E outra coisa é o meio físico que leva a ligação da casa do usuário até a minha empresa, que isso sim é telecom e SCM. Então essa seria uma ação que vocês também poderiam estar pensando em fazer lá nas vossas empresas se já não fazem. Na minha empresa é tudo separado, SCM e SVA são tratadas de forma diferente. Mesmo que isso hoje não impacte na questão tributária, mas no futuro pode impactar em outras coisas. Ela tem também uma... Ale, por favor. Marcelo, no ano de 2010 a gente recebeu uma conferência da GESCOM de Florianópolis pedindo o que a gente oferecia para os usuários, né? Então nós encaminhamos para eles todos os serviços e do seu Irineu ele solicitou que a gente não fizesse essa separação de SCM e SVA. Então, nós fomos obrigados a tirar
essa separação que existe fiscalmente hoje, nós temos que declarar tudo como SM. Como que a gente poderia, então, estar procedendo para utilizar esse benefício da norma 4? De cara, eu já te respondo que isso que ele te instruiu está fora da lei. O artigo 86 da Lei Geral de Telecomunicações diz que uma coisa é SM e outra coisa é SVA, né? Segundo, que a gente está empreendendo aqui no Estado, o Fabiano pode falar sobre isso, uma ação bem estruturada junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, que é uma das mais rígidas e mais discutíveis, vamos dizer assim, do país. Mas o Fabiano pode falar sobre isso, por favor. Pois é, nós estivemos há 3 semanas atrás aqui falando com o Irineu, aqui em Santa Catarina, o CONAPS, mas estávamos representando a Internet Sul e a Rede Telesul. O Benê deve estar por aí, né, nos acompanhou em conversar com os auditores fiscais. A gente esteve conversando com 2 auditores fiscais. O Irineu estava de férias, tinha saído de férias. E realmente o entendimento do fisco é sempre de buscar mais tributos. E eles vão dizer exatamente o que disseram para você. Nós entendemos de forma diferente, nós sabemos separar muito bem o SVA do SM. Nós já tivemos conversando a respeito, eu já te dei feedback, e agora vamos ter uma palestrante que vai falar referente a isso, mas vocês têm que entender muito aquilo que o Itacir falou antes sobre o planejamento tributário. Então vocês têm que entender adequadamente o que é cada serviço, o que é SVA, o que é SM, o que isso muda na sua vida, o que pode mudar hoje, no presente e principalmente no futuro. Mas foi muito... Essa conversa que a gente teve aqui em Santa Catarina foi muito bacana, porque possibilitou um estudo que nesse momento está sendo conversado. O Benê pode me ajudar nisso também. O nosso país hoje tem um modelo tributário para pequenas empresas, que é o super simples, e para grandes empresas, que é o lucro real ou lucro presumido. Empresas medianas não têm espaço, no meu entendimento, no entendimento dos líderes nacional. E uma empresa com menos de 50 mil assinantes, dita pela própria Anatel, é uma empresa de telecom de pequeno porte, né? Então, isso é importante a gente ter esse discernimento e expor isso para o fisco. O colega Newton aqui, o Felipone, ele nos ouviu e abriu uma possibilidade de nos levar a Brasília no CONFAS, que é onde tudo acontece, para que a gente faça uma proposição, pelo faturamento, para que a gente tenha uma base de cálculo reduzida, né, através de um convênio. A gente sabe que isso é um pouco perigoso, porque convênio tu pode derrubar, tá? Mas pela primeira vez na história tributária do nosso país, surgiu essa oportunidade. A gente vem conversando, trocando e-mails, tá? Mas nós temos que ser fortes. O meu conselho em relação a ti é entender o que é SVA, o que é SM, contratar um planejamento tributário com quem domine esse assunto. Aqui teremos um especialista e tomar uma decisão. 2 empresas, uma SVA, uma SM, ou uma única empresa, separando os serviços e ser forte. Como eu o fui com o Benê aqui, é testemunho, que chegou em um determinado momento que começou a entrar essa pauta de SVA e SM, e eu disse a ele: eu não vou conversar contigo sobre SVA. Não lhe compete essa pauta de SVA. SVA não é telecom, não é ICMS. SVA, se for, é ISSQN. Nem existe na Lei Complementar 116 ainda prerrogativa nesse sentido. Então dá para, inclusive, entrar e nem pagar esse tributo, né? Mas eu não vou conversar contigo, você não tem legitimidade para falar sobre isso, porque você não é do município. Você não pode falar sobre ISSQN. Mas ele continuou nessa pauta. Aí eu comecei a falar da norma 4, do artigo 61, dizendo a importância do nosso país em manter esse SVA. Eu até compreendo internacionais, etc., mas a gente não pode. O que tu está me propondo é para descumprir a lei, né? Eu não posso descumprir a lei do meu país, ainda mais dito por um auditor fiscal. Se tu me mostrar a lei onde que diz que essa tem que pagar, tudo bem, não tem aí como mostrar, meu. Não tem. Mas a GVT fez, que era 90 dessa. Eu não sei o que a GVT fez, a gente até sabe por quê, né? Porque as pessoas que compraram a GVT, o grupo francês exigiu que, para pagar a última parcela da compra para os investidores da GVT antiga, eles colocassem em dia todos os seus tributos. Mas
Isso aqui a gente sabe da GVT, que é outra história. Mas tu tem como mostrar a lei, a gente ver a lei? Não. Então não dá para mim conversar contigo. Senão eu vou descumprir a lei do meu país, eu sou brasileiro, eu tenho que respeitar a lei do meu país. Tem que ser forte. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Marcelo. Salva de palmas para os dois aí.